estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Daniel fez. Daniel é um jovem que a gente aprendeu a amar desde a sua adolescência. Conheci o Daniel, ele tinha 10 anos. Era adolescente, ele está com 23, né? Eu ia falar isso, ele 23, mas não está com 23, mas já fazem 14 anos que eu conheço o Daniel. Eu tive a alegria de ser líder de adolescente, onde ele fazia parte do grupo, e sempre muito tímido, mas bastante conversador, tímido para fazer as coisas, e a gente dizia: Daniel, se desperta, porque Deus tem obra na tua vida. E ele dizia: mas eu tenho vergonha, moça, eu tenho vergonha de falar na frente das pessoas. Eu sou assim, eu não tenho essa coragem toda que o Senhor tem. Misericórdia que eu tenho alguma coragem, né? Eu faço pela misericórdia do Senhor. Mas eu fico feliz pela vida do Daniel e saber, ver que o Daniel hoje, ele já começou há algum tempo, mas hoje ele está liderando um grupo. E aquela pessoa, aquele adolescente, que um dia tinha uma timidez, ele foi perdendo a timidez, e foi perdendo o medo. E o crente é assim. O crente, quando ele começa a servir Jesus, ele começa a perder o medo. O Jesus, ele começa a dar uma coragem para a gente que não é uma coragem humana, mas é uma coragem sobrenatural. Porque quando a gente vê, a gente está fazendo isso, mas eu não tenho essa capacidade toda, mas Jesus, ele vai capacitando. Então eu me alegro por tudo isso e dou glórias a Deus pela vida do Daniel e da vida do meu Jesus. Hoje estão ali, esperando o bebezinho, né? Tem bastante coragem. Eu não escolhi, mas o Senhor deu essa mensagem para mim, quando o Daniel falou comigo. Vamos falar de alguém que tem princípios, de alguém que tem coragem, de alguém que sofreu aflições, tanto quanto Paulo, tanto quanto a gente. O Timóteo esse jovem que começou o seu ministério aproximadamente quando tinha 16 anos. Alguns escritores falam. O apóstolo Paulo, entre a sua primeira e a segunda viagem missionária, ele encontra esse jovem, ele vê nesse jovem Timóteo uma capacidade superior a outras pessoas que ele deve ter encontrado. E ele escolheu Timóteo para o acompanhar. Logo após, ele deixa Timóteo, um tempo depois, ele deixa Timóteo cuidando de uma igreja, a igreja em Éfeso, E aí ele escreve a primeira carta, admoestando, exortando ele a não ter medo, mas ter coragem, a não desanimar, mas prosseguir, incentivando, porque era algo novo para ele e ele precisava de alguém que estivesse por trás dele, dizendo: vai, porque não só eu sou contigo, mas o Senhor também é contigo. Ele foi incentivado pelo seu pastor Paulo, porque também era incentivado, por quem também era incentivado por o próprio Jesus Cristo. Então está aí um jovem promissor na vida eclesiástica para o reino de Deus. Ele está ali trabalhando na obra, ele está fazendo tudo o que era para fazer.
né? Ele pregava a palavra, ele exortava, ele ensinava, ele dava o seu melhor para garantir que os crentes dessa igreja que ele cuidava fossem também salvos, fossem também promissores, tanto quanto ele, para participar do reino e ganhar a salvação. Aleluia. Então era algo tremendo que ele estava fazendo. Um jovem que começa o seu ministério aos 16 anos. Não é verdade? Mas ele teve problemas, né? E nós vamos começar a falar sobre ele mais alguma coisa. Mas também quero trazer aqui para nós os dias atuais. A gente fala um pouco mais de Timóteo. Os dias atuais a gente vive, são dias muito rápidos, né? Uma velocidade absurda. Tem as redes sociais, na internet, aí tem a superficialidade. Tudo é muito superficial. E vidas espirituais em crise, as crises de identidade, ideologia de gênero, menino querendo ser menina, menina querendo ser menino, e tem aí até algumas questões aí que eles querem ser adolescentes, jovens, pessoal, eu agora sou um gato, eu agora sou um cachorro. E a gente vê nas redes sociais muitas dessas coisas. Então isso são crises de identidade, coisa que a gente nunca via em tempos anteriores, mas hoje a gente vê isso a todo momento. Pessoas que têm crise de identidade e não sabem mais o que é. Então, eu não sei se eu sou isso ou se eu sou aquilo. É muito difícil, né? Mas Deus levanta jovens como Timóteo. Aleluia. Ele levanta jovens como Timóteo, capazes de viver com princípios, caráter e propósito, mesmo no meio da imoralidade e desses tempos difíceis que vivemos. Então ele levanta, ele capacita jovens como Timóteo naquela época. Timóteo, ele tinha problema também. Ele tinha situações que ele tinha que enfrentar. Aí Paulo escreve a Timóteo, ele diz, né, Paulo escreve a um jovem promissor, né, pela cultura, pela perseguição e pela responsabilidade de Deus. Lembra-te da tua fé não fingida, que habitou em tua volóide e a tua meiguice. Ou seja, você está de pé hoje porque alguém plantou algo em você. Aleluia. Você está de pé hoje porque alguém dedicou um tempo de oração, alguém dedicou um tempo de jejum para ensinar a palavra, para te mostrar como se deve comportar de fato o verdadeiro crente que acredita e tem fé. Aleluia. Ele foi ensinando dessa forma. Quanto tempo dedicado por outras pessoas que você nem imagina? Bom, eu fico pensando, e às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem: olha, irmão Santo, orei muito por ti. E eu acredito. Pastor Marcelo, ele é meu amigo, e ele diz: eu sempre oro. Tenho certeza que o pastor Minivaldo também ora por mim. Pastor Irineu, tantos outros obreiros, irmãs e irmãos desta igreja que viram como eu cheguei aqui, irmã Zélia, irmã Gabriela, irmã Zenilda, tantas irmãs que oraram por mim. E tanto essa igreja, tanto quanto orou por mim, ora por cada jovem. Então, às vezes a gente diz: eu não sou capaz, mas tem depósito. Não é só o meu depósito, mas tem gente depositando confiança, Rei da glória, jejum na vida dos jovens desta igreja. Aleluia. Nós temos princípios dentro da igreja. E o primeiro princípio é fé autêntica, não fingida. Paulo diz a Timóteo, diz assim,
Paulo ele disse que ele não tinha uma fé fingida. Essa expressão, tem uma expressão que eu até fui pesquisar, uma expressão grega que ela fala assim, anupócritos, fé sem máscara, fé sem duplicidade, fé sem performance, fé sem hipocrisia. E a gente vai levando assim. Eu achei muito interessante essa expressão grega, anupócritos, mais ou menos assim, sem hipocrisia. Fé verdadeira, fé autêntica, sem máscara. Tem gente que tem fé, mas põe uma máscara, né? Finge ter fé, mas não tem. Eu não sei como finge ter fé, realmente eu não sei, mas tem gente que finge ter fé. Se o Paulo estava falando aqui, ele disse assim, uma fé não fingida. Não é porque tem gente fingindo fé. Tem gente que vai para a igreja. Aqui nós estudamos na escola bíblica dominical alguns dias aí, que o pastor estava falando que tinham pessoas, elas vão para dentro da igreja para cooptar pessoas, para levar pastores a enfraquecer na fé, para levar jovens a caminhos que o Senhor não se agrada, para levar irmãos ao fracasso. O pastor falou que tinha uma mulher que ela fazia isso, né, pastor? E tem ainda, ela vai para dentro da igreja só para fazer isso, para fazer o mal. Então ela finge uma fé na frente dos outros, mas ela está te levando para a queda. Está fingindo uma fé. Tem isso. Então, não. O apóstolo Paulo estava dizendo que tu, Timóteo, tu crente, não tem fé fingida, mas tem uma fé autêntica. O jovem atual ele enfrenta muitas dificuldades. Entre elas estão pressão para aparentar ser espiritualmente, né? Ser um cristão espiritual. Só pressão. Também só pressão do cristianismo de imagem, não de vida. Ou vocês conhecem esse tipo de pessoa? Que é crente dentro da igreja, mas lá na rua não é. Que é crente dentro da igreja, mas vai na escola não é crente. Que é crente dentro da igreja, mas no trabalho é crente. Tem tudo isso. E o crente sofre as pressões. Ocultação de lutas e fraquezas. O jovem, será que sofre? Olha, eu sou fraco, mas eu não posso dizer aqui que eu sou fraco. Eu não posso falar com o meu pastor. Eu não posso falar com o meu líder. Eu não posso falar, eu não posso apresentar. Eu não quero que ele saiba que eu sou fraco. Mas Jesus ele diz no seu evangelho, que ele escreveu Mateus capítulo 11, que vinde a mim todos os fracos, e eu vos aliviarei. Então, como que eu não posso dizer, confessar ao meu pastor, eu não aguento, eu estou fraco, eu estou precisando de ajuda. E o pastor, será que não vai me direcionar uma palavra? Meu líder, será que não vai me direcionar uma palavra para que eu possa fortalecer? Nós precisamos, não nessas influências que tentam mudar o caráter, essa influência que tenta mudar o seu caráter longe de Deus, ela tem que ser abolida, extirpada dentro da igreja, porque tem influência não só dentro da igreja, mas fora também, e a gente vai ser influenciado. Nós temos que ter discernimento e temos que conhecer a verdade realmente como ela é, para não cair nessas fraquezas e sermos enganados. Mas Paulo vem de modo verdade. Ele vê verdade, sinceridade na sua fé. Ele sabe que Timóteo tem fé. E eu vejo que nesta igreja, eu vejo aqui muitos jovens com fé que acreditam, muitos irmãos e irmãs que a gente acompanha sempre, a gente vê e ouve eles falar, eles dão testemunho. Então a gente sabe que existe fé verdadeira e que às vezes
Estão fracos, sim, mas não perdem a fé, não perdem a esperança, mas continuam firmes. Ainda fraco, vem para adorar. Ainda fraco, vem louvar ao Senhor. Ainda fraco, permanece Maravilha, Jesus. para dar glória a Deus, para dizer aleluia, que bom eu estar aqui na casa de Deus. Maravilha, ô glória. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não posso, mas Ele pode. Maravilha, Eu não tenho glória. poder e autoridade, mas aquele que me salvou tem todo o poder e autoridade. Aleluia, ô glória. Maravilha. Ele me tem poder. Glória ao teu nome. Poderoso. Aleluia. Autenticidade é a marca essencial do cristão maduro. Tem que ser autêntico. Enquanto eu tomo água, eu estou glória a Deus. Jesus. Maravilha. Maravilha. Um crente autêntico, o cristão deve ser verdadeiro em seu íntimo, mesmo quando ninguém está observando. Isso aqui é interessante, já falou. Não dá para ser só crente dentro da igreja. Tem que ser crente dentro da igreja, fora da igreja. No trabalho, na escola, onde anda. As pessoas têm que conhecer o cristão por onde ele é. Teve uma irmã que ela testemunhou para mim faz um tempo, e ela disse: irmão Sandro, eu já participei de outra igreja, a igreja quadrangular. Nada contra a igreja quadrangular, eu estou falando que esse é. Aí Deus começou a falar com ela, dizia: essa igreja não é o teu lugar, tu tens identidade. Aleluia. E foi mostrando, e ela foi pedir provas para o Senhor, e o Senhor mostrou a igreja que ela deveria congregar. E era a igreja Assembleia de Deus Novo. Mas ela não podia sair ainda daquela igreja porque o seu marido disse: não, aqui eu vou ficar, nós vamos ficar aqui. Ela, obediente ao seu esposo, permaneceu lá. Mas ela mudou as características das suas vestes. A igreja quadrangular, eles não têm o mesmo costume que o assembleano. Usam calça, as mulheres andam com calça jeans, de outras, esse tipo de vestimenta. Usam brincos, e usam tantas coisas assim, né? Passa muito batom, passa muita maquiagem. E tem esse tipo essas características lá naquela igreja. O Senhor foi transformando ela, e ela começou a orar e pedir: Senhor, eu quero ir para lá, meu coração está lá. E ela começou a se vestir daquele jeito, e as irmãs daquela igreja começaram a questionar: mas por que está se vestindo assim? Ela se para as irmãs, ela respondeu: eu sou uma assembleiana dentro da igreja quadrangular. O meu jeito é esse, eu sou crente dessa forma. Se vocês têm alguma coisa contra, vão questionar para Deus, porque eu sou assembleiana dentro da igreja quadrangular. E até o marido dela resolveu pegar e sair e veio para essa igreja. E eles estão aqui até hoje. Aleluia. Ô glória. Adorando a Deus nesse lugar. Maravilha. É assim, Deus faz, Deus muda, Deus transforma e Deus garante a vitória. Verdade. Então, é motivo de dar glória a Deus. Nós temos características. Então, nós temos que ser cristão verdadeiro. E não é só pelas vestes, que é o que eu estava falando aqui. A questão é que, por onde a gente passa, nós temos que ser conhecidos. A nossa identidade, ela tem que aparecer não só nas nossas roupas, mas no nosso testemunho. Aleluia, Jesus. Ô glória. Tanto quanto o apóstolo Paulo dizia para Timóteo: permaneça firme no seu testemunho. Aleluia. Verdade, Jesus. Deus está chamando então aqui, são jovens para uma fé que não dependa, olha só, né? Não dependa dos likes na rede social, superficialidade. Deus está chamando aqui jovens para uma fé que não vive de eventos, mas de relacionamento. Ô glória. Não só pelo momento, mas relacionamento.
Deus está chamando os jovens para uma fé que permanece em meio à pressão. Na escola, os grupinhos. Não, mas tu te veste igual aquele povo da igreja? Tu te comporta igual aquele povo da igreja? O Senhor me viste dessa forma porque o Senhor me chamou para essa obra. Nós temos que ser convictos para essas afrontas do diabo, para essa pressão psicológica do momento, dos grupos, das influências. Nós temos que resistir o mal, Aleluia. fugir da aparência do mal. Princípio, raízes saudáveis. Segundo princípio que nós temos que permanecer: raízes saudáveis. Lloyd e Eunice construíram algo em Timóteo. Raízes espirituais. Dentro de casa, eles tinham exemplo. Mas dentro de casa eu não tenho exemplo. Mas vem para a igreja, que dentro da igreja tem exemplo. Aleluia, Rei da Glória. Mas dentro de casa, meu pai e a minha mãe, eles não são crentes, então é mais difícil. Vem para a igreja porque está cheio Aleluia. de crente, fervoroso, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, pronto para te ajudar, te apoiar e dizer: eu sou contigo tanto quanto Deus. Oh, glória. Maravilha, Jesus. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou ajudar a suportar a tua carga. Essa pressão que tu sofre, eu vou te apoiar a tu enfrentar. Nós temos que estar assim. Então, testemunhos e irmãos para te ajudar vão faltar. Teu pai não é, a tua mãe não é, mas Deus sempre vai colocar alguém do teu lado. Espírito de Deus. Para você conseguir vencer as dificuldades. Os jovens raízes, os jovens que têm raiz, essa raiz, ele permanece firme nos tempos de dúvida. Não troca a fé pela pressão do grupo. Sabe quem são em Cristo. Agora já os jovens que não têm raízes, eles vivem de emoções, caem fácil nas tentações e são levados por qualquer vento de doutrina. Mesmo que você não tenha uma Lloyd e uma Eunice, dentro da igreja você tem uma família que pode te ajudar espiritualmente. Maravilha. Deus Todo-Poderoso. Esses princípios das raízes, ter raízes fortes espirituais, nós temos que ajudar os jovens, e os jovens têm que procurar essa ajuda. Amém? Aleluia. Oh, glória. O terceiro princípio é propósito claro. São 4 princípios que a gente tem, e aqui que o Timóteo, o apóstolo Paulo, ele pedia para Timóteo. Por isso, te lembro que despertes o dom de Deus. Eu me perguntei aqui, Timóteo, ele não era um servo que cuidava da igreja? Timóteo, ele não tinha sido o auxiliar de Paulo, e Paulo tinha deixado ele cuidando de uma igreja? Eu me questionando, há algum tempo eu questiono sobre essa questão. Por que Paulo manda Timóteo despertar do dom? Desperta o dom. Desperta o dom. Por que? Eu respondo aqui, porque o ambiente espiritual de Efésios, onde ele está, agora nessa carta, segunda carta do apóstolo Paulo escreve, ele conhece a igreja de Efésios, e ele sabe que o local onde Timóteo estava, havia muitas pressões. O ambiente espiritual em Efésio era hostil. Haviam se infiltrado dentro daquela igreja loucos, mercenários, pessoas impiedosas que estavam ali causando dentro da igreja.
falsos mestres e confusão doutrinária, pressão social e cultural, cristianismo sob perseguição. Ele estava sofrendo tudo isso. 16. Aqui, alguns historiadores já estão falando que ele já tinha mais de 20 anos. Mas ele estava sofrendo. Ele estava se retraindo por causa dessas perseguições. E hoje, dentro das igrejas, fora das igrejas, o crente ele sofre perseguição. Os jovens sofrem perseguição. Nós estamos falando nas escolas. As doutrinas que são faladas dentro das escolas, a ideologia tem uma perseguição tremenda. E dentro da escola hoje não pode mais falar de Deus, dentro da escola não pode mais usar a Bíblia. É uma perseguição contra o crente, é uma perseguição contra o cristianismo. E nós sofremos isso. No trabalho, o país é laico, as leis são laicas. Mas se eu falar de Jesus, lá dentro onde eu trabalho, já vai se levantar alguém para ir contra. Dentro da escola, se você começar a pregar o evangelho dentro da escola, você vai sofrer perseguição. Vai sofrer. Ainda aqui que nós vivemos num lugar que é um pouco mais, vamos dizer, pacífico a essa questão. Mas muitas escolas aqui para Florianópolis, São José, Bolívia, em outras regiões, nessa região, né? Aqui a gente está mais livre ainda para fazer isso. Mas se vai para outras regiões também do nosso país, o negócio fica mais apertado. E se for sair um pouquinho fora da divisa do país, o negócio aperta mais. Lá na Venezuela já tocava fogo em igreja, né? Então as perseguições elas vão afunilando. Então a gente sofre, e o Timóteo tem que sofrer várias perseguições, pressão. E o propósito? Paulo diz a Timóteo: desperta o dom. Glória a Deus. Aleluia. Timóteo fala: porque o desânimo abre a porta. Olha só. Aqui é um ponto interessante que eu estudei um pouco mais. Eu vi um escritor que ele falou que o desânimo mata mais ministério que o pecado. Deus Todo-Poderoso. O desânimo mata mais o ministério que o pecado. Porque um crente desanimado, ele é muito mais propenso a cair, pastor. Imagina, ele está desanimado, fé fraca, abalado, e o diabo ele aproveita as situações para apresentar outras coisas. Eu li uma frase do Billy Graham que diz assim: o maior perigo dos jovens cristãos não é em si o pecado, mas a apatia, ou seja, o desânimo. O jovem, quando está desanimado, é mais propenso a pecar. Quando o fogo apaga, o inimigo encontra espaço. Quando o coração esfria, as tentações ficam mais atraentes. Quando o propósito se perde, qualquer caminho parece aceito. Quando o propósito se perde, eu não tenho mais propósito. Por que eu venho para a igreja? Para que eu fui adorar a Deus? Perdi o propósito. Aí qualquer caminho, pastor. Aí não é mais Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória. Aleluia. Apatia, desânimo. Está muito mais volúvel ao pecado. Deus Por Todo-Poderoso. isso Paulo é tão firme a Timóteo, um jovem apagado, né? Apagado e vulnerável. Mas um jovem desperto, olha só, por isso Paulo é tão firme com Timóteo, por causa dessas questões. Um jovem apagado é vulnerável, mas um jovem desperto é imparável no reino de Deus. Um jovem apagado, ele está suscetível a cair e a pecar. Mas um jovem que está firme na fé, Glória. ele é muito mais potente, ele Maravilha, tem muito mais Jesus. força, Glória a muito Deus. mais fé, e ele é muito
muito mais. Maravilha, ô glória. Ele é imparável. Ele é imparável. No reino, ele suporta as aflições. Ele não nega a sua fé, mas ele segue avante falando e tendo propósito. Aleluia. Glória. Os dons espirituais, o tempo vai passando, né? Deus Já estou partindo para o Todo-Poderoso. final. Aleluia. Porque os dons espirituais não funcionam automaticamente. Reacender e soprar as brasas, reacender o fogo. Ô glória. Isso é uma questão que a gente tem que estar no hino, né? No hino que fala, né? Que tem que acender, soprar as brasas. Entende? Aleluia. Reacende a brasa. Entende? Me fala. Paulo está dizendo, o fogo está lá. Olha só, Paulo fala para. É mais ou menos assim que ele fala. O fogo está lá, mas esfriou. O dom está lá, mas adormeceu. Deus Todo-Poderoso. O chamado está lá, mas precisa ser reativado. Um homem cheio do Espírito Santo influencia mais que um exército vazio. Isso aí já falava o Billy Graham. Um homem cheio do Espírito Santo, ele influencia, ele incendeia muito mais pessoas do que o exército. Glória. Aí o Paulo ele diz, olha, porque Deus já havia investido, o apóstolo Paulo fala, Deus já investiu muito em ti. Timóteo recebeu a palavra, recebeu a imposição de mãos, recebeu graça, capacitação, chamado e propósito. O apóstolo Paulo ele impôs as mãos, e tudo isso foi imposto sobre a vida de Timóteo. Paulo está dizendo, Timóteo, Deus colocou muito em você, para você viver pouco. Ô glória. E Deus ele deposita muito em muitas pessoas. Maravilha, Jesus. Deus ele vai dando força para o pastor de Deus, vai dando palavra, vai dando discernimento, Aleluia. Ô glória. vai dando coragem, vai dando isso. E quando você está recebendo tudo isso, o Timóteo estava recebendo tudo isso, Paulo ele diz, você já recebeu muito, mas você está vivendo um pouco disso. Grande é o teu nome, Jesus, ô glória. Desperta o dom que há em ti. Maravilha, ô glória. Timóteo, que desperta, Timóteo, porque Deus já te deu muita coisa. Aleluia. Ele te Ô deu glória. força, coragem. Ele te deu um espírito de coragem, força, não de Aleluia. terror, não Vem de... da glória. Ele deu amor, Verdade, Jesus. coragem, ir contra as gerações. O quarto e último princípio que eu quero Vem da falar. glória, vem da glória. Paulo afirma que Deus nos deu poder, amor, moderação e equilíbrio. Poder, autoridade espiritual, amor, capacidade de influenciar e com compaixão, moderação e equilíbrio, maturidade, autocontrole e sensatez. Aqui é um pouco mais difícil, né? Deus Todo-Poderoso. Maturidade. Difícil às vezes a gente amadurecer para algumas coisas. Vem da glória. É difícil às vezes a gente ter equilíbrio. É muito difícil às vezes a gente ser sensato. E a gente tem que estar atento a todas essas coisas para a gente não falhar. A gente tem que ter discernimento daquilo que a gente fala, das palavras que a gente usa. Ô Espírito de O Deus. apóstolo Paulo está ensinando tudo isso para Timóteo. Seja sensato. Tenha compaixão. Seja maduro. Ô glória. Tenha Aleluia. autocontrole. Espírito de Deus. Não é fácil. O cristão deve ser capaz de viver diferente do mundo quando Cristo chama. Deus chama os jovens, chama só os jovens, não, chama todo mundo. Mas Deus chama a não ter medo de serem diferentes. Deus chama-nos sem medo de ser diferentes. Deus nos chama sem medo de nos posicionar. Deus nos chama
a que não tenhamos medo e nem fingir uma aparência de mal. Não fugir, não podemos ter medo também de fugir da aparência de mal. Deus tremendo. Rei da glória. Uma coisa que Deus chamou, que é muito importante para todos nós: rejeitar os padrões. Ele nos chamou para nós não nos conformar com esse mundo. Oh, glória. Aleluia. 1 Timóteo 4, seja exemplo. Eclesiastes 12, lembre-se do que o Criador. Salmo 119, 9. Purifica o caminho pela palavra. Oh, glória. Em Aleluia. Romanos 12, 2. Não se conforme com os padrões do mundo. Verdade, Jesus. Não tome a forma desse mundo. Antes. Oh, glória. Aleluia. Fuja da aparência do mundo. Deus vivo. Rei da glória. Entrega o teu caminho a Ele. Verdade, Jesus. Timóteo, assim como Timóteo, Deus quer levantar jovens com fé verdadeira. Deus quer levantar jovens com raízes profundas. Deus quer levantar jovens com um propósito claro. E Deus quer levantar jovens com coragem e espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória. Desperta o jovem e reacenda fogo. O que eu coloquei em você é maior do que o que disser. Eu sou poderoso. O leão, ele anda ao derredor, bramando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor, ele acampa a tua volta e te protege. Oh, glória. Maravilha. Deus Todo-Poderoso. Hoje o Espírito Santo quer reacender dons, restaurar propósitos, levantar uma geração de Timóteos que não dormem espiritualmente, mas vivem para a glória de Deus. Ele quer transformar vidas, ele quer fazer mudança. Glória a Deus. Timóteo, ele sofria pressão, Glória a Jesus. mas Paulo estava me orientando e Deus estava Tu és fiel. Os jovens de hoje, nós sofremos pressão, mas o Senhor, Ele é conosco. Aleluia. Eu quero orar por vocês. Eu quero convidar os jovens para ficar aqui na frente. Glória a Jesus. Nós vamos orar, a igreja, levante a mão para cá. Aleluia. Maravilha, oh, glória.
Glória a Deus. Vamos guardar essa palavra no nosso coração.